quem passava uma noite na casa de Barbara Kill quase nunca voltava para contar a história. Nos anos 70, existia um lugar isolado nos pântanos de Blackwater, Louisiana, que poucas pessoas tinham coragem de visitar. Era uma pequena pensão de madeira pertencente a uma mulher chamada Barbara Kill. A casa ficava tão afastada da cidade que só podia ser alcançada de barco, atravessando águas escuras cercadas por árvores mortas e um silêncio estranho que incomodava qualquer visitante. Mesmo assim, viajantes perdidos e pescadores cansados ainda paravam ali para passar a noite, atraídos pela fama de hospitalidade da dona da casa. Bárbara sempre recebia seus hóspedes sorrindo na varanda, como uma senhora gentil do interior. Preparava jantares caseiros, servia café quente e fazia questão de deixar todos confortáveis antes de dormirem. O problema era que muitos daqueles hóspedes nunca chegavam ao café da manhã. No dia 31 de junho de 1975, um homem chamado Joe King resolveu passar uma noite na pensão de Bárbara. Fascinado pelas histórias estranhas sobre o lugar, ele levou consigo um pequeno gravador para registrar tudo o que acontecesse. Quando chegou, foi recebido pela dona da casa da mesma maneira simpática de sempre. Havia outro homem hospedado ali naquela noite, um viajante quieto que parecia cansado demais para conversar. Bárbara preparou um jantar para os dois e os três passaram algum tempo conversando enquanto a chuva caía do lado de fora e o vento fazia a velha casa ranger no meio do pântano. Depois disso, cada um foi para seu quarto. Joe acordou no meio da madrugada sentindo um forte mal-estar, como se estivesse dopado. Sua visão estava confusa e o corpo pesado, mas ainda conseguia ouvir alguns sons vindos do andar de baixo. Entre eles, percebeu um gemido fraco vindo do outro hóspede. Poucos segundos depois, ouviu a porta dos fundos se abrindo lentamente. Movido pela curiosidade e pelo medo, Joe se aproximou da janela do quarto. E o que viu o perseguiu pelo resto da vida. Sob a luz fraca da lua, Bárbara arrastava o outro homem pelo quintal da casa. O viajante mal conseguia se mover. Ela o levou até uma enorme planta no meio do pântano, muito maior do que qualquer coisa natural. Parecia uma gigantesca dionéia, aquelas plantas carnívoras conhecidas como Venus flytrap, mas com folhas enormes, úmidas e cheias de espinhos que se mexiam lentamente como se estivessem vivas de verdade. Então a criatura se abriu. Joe viu Bárbara empurrar o homem para dentro da planta enquanto ela se fechava ao redor dele. Os gritos duraram poucos segundos antes de desaparecerem completamente na escuridão. Bárbara ficou observando a planta se mover, satisfeita, como se estivesse alimentando um animal de estimação. Em seguida, ela correu de volta para dentro da casa. Desesperado, Joe pulou na cama fingindo estar dormindo. Segundos depois, ouviu passos rápidos subindo as escadas. O silêncio tomou conta do corredor até que sua porta começou a se abrir lentamente. Joe não esperou para descobrir o que aconteceria. Pulou pela janela do quarto, caiu na lama do pântano e correu até seu carro. Tremendo, tentou fugir dali, mas logo percebeu algo aterrorizante. O único barco que fazia a travessia de volta para Blackwater só chegaria às 8 da manhã. E ainda faltavam quase 4 horas para o amanhecer. Anos depois, Joe contou sua história para poucas pessoas. Ninguém acreditou completamente nele. Alguns disseram que era apenas delírio causado por bebida ou cansaço. Outros afirmavam que Barbara Key morreu pouco tempo depois e que a pensão afundou nos pântanos durante uma tempestade. Mas pescadores antigos da região juram que, em certas noites, ainda é possível ver uma luz acesa no meio do pântano de Blackwater. E dizem que uma senhora continua esperando na varanda, sorrindo para quem se aproxima de barco, enquanto algo enorme se move silenciosamente no quintal atrás da casa.